Bom, a gente vai ver o primeiro gol marcado pelo Serginho no Mundial da Espanha 82, foi na partida contra a Nova Zelândia, era a terceira partida do Brasil, né, que já tinha vencido antes a União Soviética e também a Escócia. O gol que a gente vai acompanhar agora tem a narração do Luciano do Vale. Júnior, Toninho Cerezo, Júnior, fugiu, Zico pela meia esquerda, lançamento é para ele. Dominou, ganhou, bateu, olha o Serginho! Brasil! Tinha uma curiosidade com o Serginho. Você jogou aí com os 3 meio-campistas. O Cerezo está um pouco abaixo dos outros, do Sócrates, do Magrão e do Falcão. Grande jogador, mas um pouquinho abaixo. Se fosse montar um time hoje, se pudesse levar um deles, qual você levaria para começar a montar o time? Dos 3 craques, é. Um só. Agora você me apertou, né? Não, por favor. Pô, Falcão, Sócrates e Zico. É. Pode ser até o Cerezo, se você gostar mais, eu acho que não. Bem. Porra, meu, não vou cometer injustiça aqui, não. Eu acho Nunca que... vi ficar em cima do muro. Acho que... Não, realmente. Porra, o Zico realmente dispensável em qualquer time do mundo, qualquer seleção do mundo. Então eu levaria o Zico, com certeza. Levaria o Zico. Com quem que você se dava melhor, Serginho? Não, com todo mundo. Cara. Todo mundo? O ambiente era muito bom. Só tinha uns 2 vigaristas que era reserva, queria jogar, né? Não vou citar nome, mas tinha esses 2 vagabundos. O grupo inteiro sabe disso? Hã? O grupo inteiro sabe O grupo disso? inteiro sabia. Tá. Estão forçando para jogar. Mas, tirando essas tranqueiras, o ambiente era sensacional, cara. Era bom. Se o nego fala que não, o ambiente era bom. Sempre tem uma laranja, 2 podres. Tinha essas 2, tinha mesmo. Um é o Edinho, todo mundo sabe. O outro eu vou manter sigilo, né? Então, não tava... Esses daí, tava torcendo, porra, para querer jogar. O Edinho no lugar do Luizinho. Pô, o Luizinho era um monstro sagrado, cara. Jogava muito. Bom, jogava muito. Então, a partir do momento que você perde, que você é desclassificado, aí é um monte de besteira que falam. Vou deixar outra coisa clara aqui para vocês. Não vai nominar o outro, Serginho? Hã? Não vai nominar outra laranja? Não, outra, deixa. Laranja, Faz tempo já. laranja anônima. Laranja. Mas esse não estava madura, não. Mas faz o complemento que você queria fazer. Então, deixa claro dos bodes expiatórios, foi eu, o Cerezo, o Valdir, uns que foram, não foram falados, que naquela época existia São Paulo, era Serginho, um exemplo. Rio, era Dinamite. Porto Alegre, um exemplo, Baltazar. Minas, Renato, um exemplo. Então, tinha essa coisa também, cara. Que nego que se achava... Cada um queria o seu. Exatamente. Tem aquele bairrismo, tinha mesmo. Então, a única coisa que eu sou grato aqui é a imprensa de São Paulo. Pô, até hoje, viram, pois acompanho tudo. Nunca votei em programa, tudo, falei tudo. Nunca teve... a crônica existiu. Fui uma fleiro, caramba. Existiu mesmo. Mas nada de, porra, ele é ocupado, é isso, é aquilo, tá entendendo? Então... Quando você marcou esse primeiro gol que a gente viu ali, a narração do Luciano do Vale mesmo falando desencanto, você já estava na atenção total? Estava agoniado, cara. Eu só estava ali servindo de para-brisa, tomando porrada no tornozelo. Né? Abrindo caminho. Abrindo caminho para os outros. Mas se eu chego com o tornozelo inchado aqui no Brasil, campeão do mundo, pô, para mim estava feliz, pô. Podia dar de ponta cabeça, tá entendendo? Mas não foi. Então... Eu estava bem dessa maneira que eu mudei de jogar. Bem que eu digo, entre aspas, né? Então, tomando porrada, tocando aqui, tocando ali, abrindo espaço. Infelizmente, o espaço fechou para todo mundo. Né? Bom, vamos mostrar um outro gol do Serginho, esse já na segunda fase da Copa e provavelmente com um gosto muito especial porque foi feito em cima dos argentinos. Vamos acompanhar. Bom toque para Zico, vem com ela dominada, Falcão passou, ele viu, boa bola para Falcão, quem sabe agora no Serginho, levantou sua cabeça, Serginho! Brasil! Serginho para o Brasil! Um lance inteligentíssimo de todo o ataque do Brasil! Olha a consciência, olha o passe magistral para o centroavante brasileiro. Vai ser o gol mais importante nas seleções, na história da seleção. Foi. Bom, agora Porque o jogo não estava fácil aí, né? Então olha só como é que é as coisas. Eu tô vendo agora que vocês estão passando, tô voltando ao tempo, cara. Tipo... Mas essa era a intenção mesmo. Tipo arrependimento de não ter sido um pouquinho mais eficiente pela circunstância dos excelentes jogadores que a gente tinha.
Pô, era fantástico, pô, jogar com o time. Eu me orgulhei de jogar com esses caras. Apesar que foi uma geração que a gente não ganhou nada em termos de Copa do Mundo. Mas foi um orgulho tremendo, cara. Então, sabe, é complicado, cara. Você vê assim, é uma pena a gente ter perdido, né? Então, por isso que eu falo, às vezes eu critico, eu falo. Pô, a gente podia ser um pouquinho mais inteligente no jogo com a Itália, cara. Podia. Se passasse ali, um abraço. Eu fico imaginando você dentro de campo, Serginho, com os argentinos, foi um jogo pegado, tendo que bancar esse cara do comportamento certo para não sair da linha. Então, é aquilo que eu falei, Vladimir. Eu pitei por jogar daquele jeito. Então... Isso foi uma... algo que teve a ver com a sua... Você tinha sido suspenso, agressão à bandeirinha e tal. Tem a ver com a sua história? Pesou muito ou a orientação do Tele? O que te levou a ter essa convicção de mudar de comportamento lá? Muita gente, eu saí daqui do Brasil pra gente ir lá concentrar, os caras, puta, a pessoa precisa de arrumar confusão. Então, todo mundo ia na rua, pô, não vai arrumar lá, não vai aprontar lá. Então, você vai colocando na cabeça, cara. É complicado. Então, 78 que eu falo, que era minha Copa, realmente, que era de choque, era de porrada, eu tava suspenso, então... Entendeu? E coincidentemente, só antes do Chico falar, em 78 tem o lance oposto, que é a colocação do Chicão contra a Argentina em Rosário, para bater nos argentinos, para tirar no Cerezo, né? Exatamente. Inventaram uma contusão pro Cerezo e colocaram o Chicão, foi isso, né? Chicão entrou determinado a fazer isso. Para bater, exatamente o oposto. E bateu, 72. E bateu muito. E Bateu muito não fez nada de errado. Né? Tem uma frase aqui do Serginho que ilustra bem essa coisa que ele estava falando do Tele e essa coisa de se policiar, né? O Tele não estava te convocando, foi quando eu citei que a torcida levava a faixa para o estádio pedindo tua convocação. Aí você deu a seguinte declaração: sinceramente não entendo o Tele. Nunca aprontei na seleção e sou o melhor centroavante do Brasil, indiscutivelmente. Então por que ele não me convoca, disse o Serginho? Ele pode estar certo que eu vou continuar a me comportar em campo. Tenho me esforçado muito, ultimamente. Eu tava, que eu tinha de cartão vermelho, meu, parecia que eu tava no inferno, só coisa vermelha. Aí eu tive que dar. Ele não me levava porque, pô, as confusões que eu arrumava é complicado, cara. Mas é confusão brava, né? Ou seja, ele chegou a ter uma conversa contigo sobre teve. isso, sincero? Pô, primeira convocação com ele, pô, me fechou no quarto. Isso. E devo muito a ele. A ele e o Poi também. Mas quem me lançou no São Paulo foi o Tele Santana. Devo muito. Então, por isso que eu maior respeito. Pô, me trancou junto com ele lá, conversou, eu prometo, não vou arrumar uma confusão. Mas a minha maneira de jogar era cotovelo, pá, né? Então, na Copa você viu que eu estava jogando com o braço abarrado. É verdade. Então, é complicado. Então, mas tive que melhorar o comportamento dele de campo para de arrumar confusão. Arrumar confusão, não. Porque os caras que arrumavam comigo. Então, quando eu arrumava, eu não recuava, né? Tá entendendo? Então, deixar claro isso também. Bom, a gente vai continuar a viagem aqui, Serginho, porque depois da derrota e da eliminação diante da Itália, lá no Mundial de 82, parte da delegação brasileira desembarcou aqui em São Paulo. O Serginho estava entre esses atletas e falou com o repórter da TV Cultura na época, o Gerson Araújo. Serginho, você foi sacrificado em termos de esquema? Bom, foi um esquema que realmente eu joguei enfiado. Não é o problema de ser sacrificado, é o problema de cooperar com o treinador. Mas realmente, algumas partidas, apesar de não ter feito muitos gols, mas sobrava para os outros. Você vê que o placar era de 3, 4 para cima. E quanto à Itália, uma marcação diferente que foi, mas tentamos, na medida do possível, fazer sempre o melhor para chegarmos e corresponder mais uma vez. Mas acho que a falta de sorte, que a gente precisando de empate, não tivemos esse êxito, apesar de ter a igualdade de marcador, que realmente servia para nós. Mas o importante é que nós saímos da Copa de cabeça erguida pelo serviço prestado e pela maneira que nós atuamos. Maior elegância, hein? Eu vou falar pra você, falava melhor antes do que hoje, cara. Só não sabia essa palavreada. Agora, a gente não conseguiu, o Bi Ribeiro, que separou esse material de arquivo, ficou a dúvida. Desembarcaram aqui só os únicos que falaram... Pessoal de São Paulo. Não, só você e o Oscar? Eu, Oscar, Renato. Renato também estava. Aqui em São Paulo... Os que falaram com a imprensa, porque eu... Eu não lembro, eu só sei que foi o Renato falou também, né? O Renato falou também. Eu não sei, eu desci, tava assim o aeroporto de Congonha, tava um inferno lá, foi quando o Gerson pegou a gente dentro do ônibus, indo para Saguão. E o Bi tá me falando aqui no ponto, que olhando o material, dá para os repórteres perguntando, por que o pessoal tá saindo por trás, cara, né? Que tinha gente ali... Não, muita gente saiu, muita gente fugiu mesmo.
A gente não, perdeu, mas eu fico invocado quando você perde um jogo, você perde um título, você quer sair correndo lá, tem que dar explicação, cara. Primeiro o pessoal que ouve você quando você é campeão, ele tem que ouvir nas derrotas também, né? Então, fugir não, falei... E dos zagueiros que te bateram no tornozelo durante essa Copa aí, qual foi o que mais te irritou, Serginho? Você lembra de algum em especial? Aquele Chireia da Itália, cara. Ele, inclusive, falecido, né? Chireia, o zagueiro. E é no tornozelo. Na maldade. Ele vinha na maldade mesmo, cara. Mas mesmo assim, eu ainda segurava um pouco no cotovelo, né? Então, mas esse aí foi o que mais chegou junto. E dessa coisa da convivência, Serginho, qual a melhor lembrança que você tem dessa seleção, desse tempo que vocês passaram? Vocês ficaram muito concentrados, como você falou. Três meses na Toca da Mas Raposa. uma lembrança de lá, tinha alguma brincadeira, Da algum Itália? momento... Né, algum momento Da Espanha? Da Espanha, algum momento, alguma coisa que alguém te disse? ali? Vladir, veja bem, o que tinha, tirando aqueles dois que eu falei, era o respeito que tinha, sabe? Era a gente tudo feliz, a gente acabava o jogo, a gente ia batucando, sabe? A gente se comunicava lá. Como muita gente falou que o ambiente era ruim, de forma nenhuma. Então, o que marcou foi as bagunças, as risadas. Às vezes que a gente ia folga, ia andar lá em Sevilha, entendeu? Ia tomar uma cerveja lá. Então, o que eu guardo é isso. A amizade e o carinho de todos, tirando dois, de todo o restante do elenco. Tá entendendo? Inclusive, quando nós perdemos o jogo, pegamos o avião de volta, o Tele, a gente tinha uma fotografia que eles davam, o Tele fez questão de mandar um abraço para cada um dos jogadores, veio poltrona em poltrona, dando um abraço, entendeu? Então foi legal, essas coisas que a gente guarda, né? Bom, vamos fazer o primeiro intervalo aqui na volta e vamos, claro, retomar a conversa com o Serginho aqui. Além da Copa de 82, vamos falar também de momentos marcantes da carreira do nosso convidado e mostrar um São Paulo e Botafogo com o Serginho de um lado e o nosso saudoso Sócrates do outro. Não sai daí, até já.